E se você fizer isso no seu trabalho, sendo um bom profissional, sabendo se comunicar, não importa se você vende um produto, se você vende um serviço, as pessoas vão querer comprar. É me mostrar eficiente a ponto de você querer comprar. Salve, salve, galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje eu tô aqui com um cara muito bacana, um cara que eu conheço já há um tempo e ele ajuda a galera a falar melhor, né? Ele é um mentor de comunicação e de oratória. Estou aqui com o Gustavo Freitas, nós vamos bater um papo e você vai entender como se comunicar melhor e como tudo isso muda totalmente o seu jogo. Não é isso, Gustavo? Falou tudo, João. Obrigado aí pela presença, pelo convite de estar aqui nesse tão renomeado aí espaço no Container Podcast para falar um pouquinho da importância da comunicação para o setor aí da construção civil. Muito bacana, Gustavo. A gente vai falar um pouco sobre a importância, sobre como isso muda, né, o jogo. Eu sei exatamente que realmente isso muda, porque apesar de eu ainda estar em evolução, antes de eu iniciar um processo de mentoria, eu era um cara totalmente travado. Eu nunca imaginei eu estar aqui olhando para uma câmera, falando em um microfone, falando para as pessoas. Então, eu vivi isso, eu sei da importância. Mas antes vamos falar um pouco da história, né? Como começou, a gente sempre pergunta como começou, da onde saiu esse start para você se comunicar. Você já falava bem, você teve que se desenvolver. Fala um pouco pra gente aí como começou. Com certeza, João. E antes de começar, né, falar um pouquinho aí da jornada do Gustavo, por quê e como o Gustavo chegou, né, até ser um mentor de comunicação oratória, a gente sempre tem que partir pelo começo. É o que eu sempre falo. O começo de cada etapa da sua vida vai direcionar você para a sua jornada de sucesso. E não seria diferente aqui na construção civil, quanto é importante nós da construção civil entendermos que a comunicação ela pode ser uma catapulta, ela vai alavancar muito o negócio do seu segmento. E é isso que eu quero passar aqui com o João, passar um pouquinho para vocês a importância do nível da sua comunicação. Se você tem bons resultados, tenha certeza que trabalhando melhor a comunicação, os resultados ainda serão mais expressíveis para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu ramo. E respondendo, João, como começou a jornada. Antes de ter esse carinho apaixonante que eu tenho pela comunicação, eu não trabalhava na área educacional. Eu tive o meu primeiro emprego com 18 anos, João, na aviação, mecânico aeronáutico. Caramba, 2007. Nada a ver com... Nada a ver com a área educacional, só para você ter ideia. Mas é aquilo que eu sempre falo, cara, as nossas etapas da vida constroem a nossa jornada. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque são 3 lugares que eu trabalhei antes de entrar para a comunicação, literalmente. E 3 lugares que eu sou extremamente apaixonado. Isso faz parte, inclusive, de uma palestra que eu dou, onde eu conto um pouco dessa jornada e o quanto a comunicação mudou a minha vida. Em 2007, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, meu primeiro emprego, CLT, foi na TAM Linhas Aéreas. Então, comecei na aviação como mecânico em 2007. E de 2007 a 2015 foi a minha jornada. Eu ajudava pessoas, né, a voarem, literalmente, a fazer aquela aeronave gigante de uma forma pequena, como mecânico, mas já era uma parte que eu fazia para as pessoas e conseguia fazer aquela aeronave gigante voar como mecânico. E chegou um tempo que eu falei, não, peraí, essa parte da aviação é legal, mas o empreendedorismo me chama. Tem uma chama de querer fazer o meu negócio, fazer a minha empresa crescer. Em 2007 ainda, quando eu entrei na aviação, eu montei a minha primeira empresa, que era um segmento infantil. Tinha uma empresa que eu comprei equipamentos e alugava para crianças. Festa de aniversário, cama elástica, piscina de bolinha, tobogã, touro mecânico. Aí em 2007, quando eu entrei para a aviação, aos finais de semana, eu montei essa empresa de locações de brinquedos. E essa foi a jornada de 2007 até 2014, João. Durante a semana, TAM Linhas Aéreas, trabalhando como mecânico. Sou apaixonado por essa área. E final de semana, estava lá o Gustavo
com cama elástica, piscina de bolinha, tobogã, Na festa das crianças. indo pra festa, vendo aquela energia, vendo aquela criançada brincar. E aí eu sempre estava literalmente próximo a pessoas. Ou seja, a minha essência, desde 8 anos de idade, que já era trabalhar com vendas, na época que eu vendia salgadinho na beira do campo para os meus amigos, eu sempre estava feliz de estar próximo a pessoas. Mas até então, João, eu não sabia que eu ia trabalhar com isso, que eu ia me entregar de corpo e alma para a parte educacional. Isso só veio um pouquinho mais para frente. Em 2014, estava eu na Tânias Aéreas ainda e trabalhando com os brinquedos. Na época, a minha ex-namorada, eu fui buscar ela no trabalho, dia 14 de dezembro de 2014. Estávamos voltando para casa, num sábado, 8 horas da noite. E ela me fez uma pergunta que mudou muito a minha vida. Gustavo, por que que... Vamos pedir uma pizza? Eu falei, claro, vamos pedir. Vai demorar 1h30 para chegar. Por que que não tem uma pizzaria drive-thru? Me responde, John, qual foi a última pizzaria drive-thru que você passou para pegar uma pizza? Nunca passei. Ah, e por que que não tem? O Brasil é o segundo país que mais consome pizza no mundo. Nunca imaginei isso. Agora que você falando, eu fui imaginar. Tem Cara, hambúrguer. Tem um hambúrguer, que a gente tem em várias empresas, e por que não pizza? É verdade. E foi aí que eu tive o insight de montar minha segunda empresa, uma pizzaria drive-thru em container, por sinal, né? Sério. Foi exatamente. Daí eu comecei o projeto da Let's Pizza Drive-thru, que é uma pizzaria em container. Então, meu 2015 já foi loucura. Começo de 2015, 16 de maio de 2015, 4, 5 meses depois, eu lancei a pizzaria. Então, eu estava com os brinquedos, estava com a Tânias Aéreas, trabalhando de segunda a sexta, e estava com a pizzaria todos os dias à noite. Loucura. Loucura Loucura. mesmo. Loucura. Optei, né, em setembro de 2015, a parar com a Tânias Aéreas. Com muita dor no coração, uma coisa que eu amava trabalhar como mecânico, falei, deixa eu voar agora. Já fiz, de uma certa forma, contribuir para você voar. Agora eu vou voar a minha jornada, com o meu segmento infantil e com a pizzaria. Aí foquei 100% nessas duas etapas, nos brinquedos e na pizzaria. E até 2019. 2019 eu resolvi vender a empresa de brinquedos para focar 100% na pizzaria. Em 2019, excepcionalmente, quando eu vendi a empresa de brinquedos, eu entrei para um grupo de network na época, lá na minha antiga cidade de São Carlos, interior de São Paulo. E foi nesse grupo de network que começou realmente a trazer com ênfase a parte educacional, de trabalhar com pessoas. Porque nesse grupo de network nós tínhamos que nos apresentarmos toda semana. Tínhamos um encontro às terças-feiras pela manhã e a gente tinha que se apresentar, falar do nosso negócio. Aí a exposição começou a vir de forma mais intensa para fins da minha empresa. E na hora que a exposição começou a vir, eu comecei a me destacar, porque eu gostava de falar em público. E as pessoas, Gustavo, você fala bem em público, porque me ajuda com isso. Me dá algumas dicas de como me apresentar melhor, de como falar do meu negócio melhor. Porque, afinal de contas, como você fala da sua empresa, a sua postura vai determinar o resultado do seu jogo. Com certeza. O resultado das suas ações. Como que você fala do seu negócio? Como que você fala do seu projeto? Como que você fala do seu segmento? Isso, a energia, o seu posicionamento, a sua postura, a sua certeza, a segurança, define o jogo. E tendo isso em vista, as pessoas começavam a me pedir dicas, orientações para como se expor em público melhor e passar mais confiança, credibilidade do negócio delas. E aí começou a nascer a vontade de trabalhar com comunicação. Isso em 2019, quando eu vendi a empresa de brinquedos, eu só estava com a pizzaria. E aí eu comecei a tomar gosto pela comunicação, comecei a fazer curso de oratória, comecei a fazer curso de teatro, comecei a participar de vários seminários de inteligência emocional, mas tudo ainda sem pretensão de trabalho na área, só para o meu autodesenvolvimento. Pós-pandemia, não estava muito bem com a pizzaria, não estava muito contente com o meu projeto, já não me fazia tão feliz. Por alguns problemas, né, financeiros, de administração que eu tive na minha jornada, e eu resolvi dar um novo rumo para a minha vida. E eu olhei para o meu passado, para o meu histórico, eu tive 3 lugares que eu sou muito grato por ter passado. Tânias Aéreas, brinquedos e a pizzaria. Essa minha jornada me construiu, me fez abrir a mente e o quanto é bacana e o quanto eu gosto de estar com pessoas, o quanto isso é significativo. E nessa construção eu falei, pela primeira vez eu vou olhar para dentro. A hora que eu olhei para dentro, eu falei, o que eu gosto de fazer? Pessoas. O que eu faço com leveza? Me comunicar.
E por que não direcionar toda a minha energia para essa parte educacional? E foi aí que eu vendi a pizzaria e fiquei 100% na área educacional. Aí começou os trabalhos, ainda atendendo através de mentorias, as primeiras pessoas lá daquele grupo de network que eu te falei em 2019. Comecei a atender as pessoas lá dentro e aí começou a criar forma o meu projeto de atendimento hoje, que é através de mentorias, treinamentos e palestra. Tudo para fazer o quê? O empresário a se comunicar melhor em público. O empresário da construção civil que precisa enxergar e ver o quanto é necessário evoluir ainda mais a sua comunicação. Sua comunicação pode ser boa, sua comunicação pode ser eficiente, mas tenha certeza que se você trabalhar, se você investir nela, o resultado ainda vai ser mais expressivo. E a pergunta que eu te faço é, você quer resultados mais expressíveis? Pense nisso. Invista em comunicação. As pessoas compram primeiro você, depois os negócios que você oferece. E foi aí, João, que eu comecei a ter cada vez mais oportunidade. E na construção civil não é diferente. O quanto é bacana a gente poder ajudar empresários, construtores, incorporadores, pedreiros, enfim, todos os setores, engenheiros, a se comunicar melhor. O quanto que é significativo. Imagina só você numa obra, por exemplo, você conseguir falar e expressar com muito mais firmeza para os seus clientes, por exemplo, o resultado que as suas construções não vão causar. Como que vai ser eficiente o trabalho. E é isso hoje que com muita leveza eu faço e também na construção civil é um prazer poder estar contribuindo de forma mais intensa através desses produtos que eu tenho, né, que é a mentoria, o treinamento ou mesmo a palestra em company ou em eventos abertos, falando de comunicação e ajudando pessoas a se comunicarem melhor. Muito bacana aí a sua trajetória e isso é legal a gente entender, né? Porque muitas pessoas às vezes estão ali em uma direção, em um caminho, né? Mas não está feliz. Se dentro do seu coração está ardendo algo que você fala, cara, esse caminho que eu estou não é para mim, vai para cima, muda a direção, recomeça, porque você vai ser muito mais feliz quando você estiver fazendo o que você ama, não é isso? Exatamente. E você começou, você é o maior exemplo, né, disso. Você estava como mecânico, você estava como um empresário de recreação infantil, depois um empresário de alimentação e Exato. depois você começou a ensinar as pessoas a se comunicarem. Mas eu tenho certeza que como mecânico de avião, você já deveria ser um bom comunicador. E é o que eu falo. Se eu tivesse, João, se eu tivesse se eu tivesse a ciência do quanto a comunicação poderia ter mudado cada etapa da minha vida, cara, o jogo hoje seria totalmente diferente. Se eu fosse um mecânico aeronáutico, mas eu tivesse a cabeça aberta, porque o quão a comunicação poderia melhorar e alavancar os meus resultados lá na época da aviação, talvez a jornada seria diferente. Na época de brinquedos, que eu tinha uma empresa de brinquedos, se eu tivesse entendido quanto a comunicação é essencial para você falar com o pai, para você falar ali com a empresa que quer contratar os seus brinquedos para alugar. Se eu tivesse tido a noção na época da pizzaria do quanto a comunicação iria tracionar o meu negócio, iria alavancar, trazer muito mais resultado, o meu jogo é diferente. Por isso hoje que eu falo, a comunicação não é só para quem tem medo de falar em público. Quando você se comunica melhor, você se torna uma pessoa melhor. Você não perde tanto tempo, você é mais objetivo. Você deixa a prolixidade, que é aquele ato de ficar enrolando para falar as coisas, você acaba falando de forma mais clara. A sua vida toma um novo propósito, independente do segmento que você está. O jogo muda, a sua vida muda. Os resultados acabam vindo de forma muito mais expressiva, porque você é mais objetivo. Você se comunica melhor. E engraçado, João, que para ser um bom comunicador, não precisa pensar em um palco para se expor. Ah, mas eu não tenho a pretensão de ir num palco me expor. Eu não tenho a pretensão de estar participando de uma reunião de 100, 200, 300 pessoas vão estar ali me prestigiando. A comunicação começa dentro da sua casa. Como que você se relaciona com os seus entes queridos? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Quando você se reúne com os seus familiares, talvez no final do ano, quando tem aquele momento, alguém quer dizer alguma coisa, naquele almoço, naquele jantar, você sente vontade, mas você fala, caramba, será que eu vou falar em público aqui para minha família? Você fica com vergonha e você deixa a oportunidade passar. Então, a comunicação começa dentro de casa. E a hora que você vê que você não mais tem medo de se comunicar em público, o resultado começa a ter
a sua vida, né, começa a ter um novo significado, um significado com melhor proveito. Você começa a se expressar melhor. Você não começa mais a ficar com aquela angústia de querer dizer as coisas e ter medo de ter o ato ali da fala. Você fala com muito mais leveza. A vida fica muito mais leve, objetiva. Exatamente. E com melhores resultados. E vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou da construção civil, sou um empreiteiro e eu me comunico ali com a galera de serviços. Então, eu tenho um orçamento para fazer, por exemplo, de um forro de gesso. Vou dar um exemplo aqui. E isso para você que está assistindo entender a importância de se comunicar independente do que você faça. Se você fala, você se comunica e você precisa se comunicar melhor. Tem um gesseiro, ele chega na obra e ele fala, ele quer vender o produto dele. Eu coloco ali 3 gesseiros, eu faço 3 orçamentos normalmente para uma obra e chega lá o pedreiro, o gesseiro, o pintor, o eletricista. Muitas vezes eles se preocupam tanto com o quanto eles vão cobrar, mas a grande maioria, ou 99%, digamos assim, eles não se preocupam em como eles vão vender, em como eles vão se comunicar. Porque é exatamente isso. Você pode ter certeza que o valor que você quer cobrar será pago, e muito bem pago, se você souber falar, se você souber se apresentar e se você souber vender. Vou te dar um exemplo aqui. Esses dias eu fiz um orçamento com um eletricista, tá? E eu já sei o valor que se cobra no mercado, tá? Quando ele chegou lá, eu acabei chegando junto com ele. Ele chegou com um veículo e você já começa a analisar. Ali você já está se comunicando, cara. Exatamente. O seu veículo, a forma como você se veste, o seu cabelo, a sua barba, você já está se comunicando. E eu olhei para o veículo dele, ok, eu tive já uma percepção. Depois eu comecei a conversar com ele, eu tive uma segunda percepção. E aí, de repente, esse cara me dá o orçamento dele. O orçamento dele era um valor financeiro muito elevado. Tão elevado para o tamanho daquela obra que eu fiquei imaginando, esse cara quer ganhar o dinheiro que ele não ganhou na vida dele toda para poder se vestir melhor, para poder comprar um carro melhor na minha obra, em um negócio. Talvez ele tenha visto em mim o contrário, o carro que eu cheguei, a forma como eu me vesti, só que ele não olhou para dentro dele. E aí ele falou, quero cobrar X. Eu falei, olha, o valor que você está cobrando, eu não consigo pagar, já descartei e fui pro próximo. Então, assim, se você entender o lance da comunicação, se ele tivesse chegado num carro, talvez, não estou falando do valor do carro em si, mas um carro bem organizado, ele bem vestido, eu ia falar, o que esse cara está cobrando é o que todo mundo paga, eu vou pagar também. Mas ele não soube se comunicar da forma assertiva e acabou não gerando o valor necessário para que eu pudesse pagar isso. Então, quando você entende isso, tudo muda. Eu vou te dar um exemplo. Eu, como empreiteiro, eu tenho certeza que eu sou um dos mais caros para fazer determinado serviço que eu faço, tá? Mas eu crio um ambiente de conexão que quando eu atendo um médico, quando eu atendo uma pessoa, um empresário que tem condição de contratar, ele paga mais caro para mim, mesmo tendo um orçamento mais barato, porque eu crio essa conexão que eu deixo para ele que é algo normal. E eu falo para ele, olha, o meu orçamento deu 100 mil. Algumas vezes o cara fala, mas eu tenho aqui um de 70 mil. E aí eu falo para ele, se você contratar o de 70 e não me contratar, daqui a um tempo você vai ver que você não fez um mau negócio. Você está preocupado com o preço. Eu gero valor para ele. E normalmente o cara paga mais caro. Isso é comunicação. Perfeito. Congruência, João. Uma palavra que faz total sentido para isso que você disse. É você ser congruente com aquilo que você oferece pelo preço que você oferece. Esse é o nível da sua comunicação. Quando aquele rapaz chegou num carro bem estruturado, com uma roupa bem estruturada, para um ambiente no qual ele teria que fazer um orçamento, o que acontece? Você tem que ser estratégico, intencional com as suas ações. Porque não adianta você chegar, por exemplo, com um carro X, com uma vestimenta Y, com orçamento Z, em um ambiente
em uma estrutura que talvez não tenha condição de lhe pagar isso. Então você tem que ser estratégico em saber se mostrar da forma que o ambiente que você está indo lhe veja como uma pessoa do nível, uma pessoa um pouco acima, mas que queira fazer sentido, que faça sentido adquirir. Porque é a mesma coisa de eu falar, eu vou dar uma palestra, por exemplo. Amanhã eu vou dar uma palestra em uma escola para alunos de 10 a 15 anos, falando sobre comunicação. Adianta eu chegar numa palestra de blazer, de óculos, de um terno lindo, maravilhoso, com um sapato maravilhoso, de um Rolex, e ficar na frente da molecada? Qual que é o nível de conexão que eu vou ter com eles? Ou seja, não tem essa conexão. Eu estou sendo incongruente com o ambiente que eu estou. Eu não crio conexão. As crianças não vão querer se conectar a mim porque eu estou num universo muito diferente do delas. Pode ser que esse seja o meu estilo, mas não faz sentido a minha veste, o meu comportamento para qual ambiente eu estou naquele momento. E ao contrário, se eu chegar com uma veste muito mais social, muito mais casual, com uma camisa bem passada, chegar bem vestido. Não precisa estar uma camiseta branca, uma calça jeans e um bom sapato, por exemplo. Eu vou ter muito mais possibilidade de me conectar com o público. E isso para a construção é essencial. Não é porque o seu trabalho é muito caro que você tem que estar fora de congruência, chegar num veículo talvez que não faça muito condizente, não é condizente com o seu orçamento. Então, quando você tem essa percepção, peraí, eu vou conversar numa obra, qual que é o estilo da obra? Qual o nível da obra? Faça a sua comunicação tá adequada. Não esteja muito acima e não esteja muito abaixo. Seja intencional no que você oferece. E a gente sabe que quando você oferece um produto de qualidade, isso tem um investimento. É um investimento no quê? É um investimento que você está usando na sua expertise, é um investimento que você está colocando ali na sua estrutura, no material que você compra, no seu serviço, no seu atendimento, no seu pós-venda, na sua garantia. Tudo isso tem um custo. Mas só você tem que mostrar isso de forma clara para o seu cliente, para a pessoa que você está prestando o serviço. Que você não está ali só para fazer o serviço. Você está ali para assessorar a pessoa pré, durante e pós-serviço. Que a pessoa sabe que vai poder te ligar se acontecer alguma coisa. Você oferece, além do serviço físico, independente qual seja o área da área da construção civil, você vai estar ali para poder sanar qualquer problema que venha. Ou seja, valoriza o seu trabalho e mostra para a pessoa, mostra para o cliente que ele pode contar contigo. Porque aí você não está sendo só um prestador de serviço, você está sendo um parceiro que está dando uma boa assistência desde o começo e principalmente pós-obra. O que é comum a gente ver? A pessoa vai, executa o trabalho e depois some. Desaparece. Quantas vezes você não liga para o seu cliente e pergunta: e aí, tudo bem com a obra? No seu trabalho, por exemplo, nos pisos, né? Os pisos elevados que você tem. Imagina você atende uma demanda X, né? De uma obra grande que você está fazendo e você pega e liga depois de um mês concluído. Ó, só tô ligando para saber como que tá a obra. Tem alguma questão que eu possa resolver? Tem alguma questão? Esse seu pós-venda, cara, essa sua comunicação faz a diferença. Total. Qualquer segmento, pode ser a construção, pode ser jardim, pode ser incorporador, qualquer que seja a construção, qualquer que seja a área da construção civil. Qual que é a última vez que você ligou para o seu cliente? Qual que foi a última vez que você ligou para a pessoa que contratou o seu serviço e perguntou se estava tudo em ordem? Não precisa esperar o cliente ligar, faz isso, porque automaticamente você está na cabeça do seu cliente. Você cria conexão com o cliente. E quando o cliente pensar em indicar alguém, ele vai lembrar de quem ligou para ele por último. Qual foi a última vez que você ligou para o cliente e perguntou como está a pintura da sua casa? Ou quando você ligou para o cliente, faz 2 anos que você pintou a sua casa, será que não está precisando de uma nova pintura? Ou quer ampliar a sua casa, só quero ligando só para saber se precisa de alguma ampliação, de algum servicinho. Ah, estou com a demanda lotada. Contrate mais pessoas, aumente a sua empresa para você conseguir atender mais. Mas não esqueça das pessoas que você atendeu, porque o segredo, o ouro está ali, no seu atendimento, na sua prestação de serviço. Faça a diferença. Se comunique melhor. Antes, durante e principalmente pós-venda. Isso é interessante falar, porque as pessoas se preocupam muito em vender. Poucos se preocupam em entregar e a grande minoria, né, digamos assim, se preocupa com pós, né? E eu recebo às vezes ligações de pessoas ou mensagem no WhatsApp: você tem algum cliente para me indicar? Se ele fizer o contrário, o que o Gustavo acabou de falar agora, se você entrar em contato e falar: cara, você ficou satisfeito com o meu trabalho? Fiquei. Então tá bom, eu agradeço. Você já vai criar dentro da pessoa um desejo de falar: inclusive eu tenho um amigo aqui que pode
pode precisar do seu trabalho. Ou se ele estiver num churrasco no final de semana, ou almoçando com um amigo, e o amigo perguntar, cara, preciso aprender a falar melhor. Ou se você identificar que seu amigo precisa aprender a falar melhor, você mesmo vai vender o produto do Gustavo. Cara, tem um cara que pode ser resolver o seu problema. Então... Muda o jogo, né? São pequenos ajustes, né? O difícil é a execução. O difícil é você ter a possibilidade de chegar até o cliente. Você chega, executa, no meu caso, uma prestação de serviço, por exemplo, que é a parte educacional. Mas depois que eu faço isso, o pós-venda, eu saber como anda seu trabalho, como está a sua evolução, só de você ter o carinho, o afeto de ligar para o seu cliente, é algo que vai ficar na cabeça dele. Qual foi a última pessoa que me ligou? Qual foi o último prestador de serviço? A última loja que me vendeu, que ligou? Eu mesmo já contratei diversos produtos aqui na área educacional de 5, 7, de 10 mil reais, que às vezes eu fico me perguntando, gente, eu já fui um cliente que fiz um investimento alto desse em uma empresa, já faz 1 ano que eu não tenho contato, e a empresa não liga para oferecer outro produto. De repente você já poderia estar comprando do concorrente dele. Cara, exato. Em novembro, ano passado, eu contratei um produto de 7 mil reais. Um produto de 3 dias de trabalho. De 7 mil reais. E eu fico me perguntando, aonde que está o idealizador do projeto que fez o trabalho comigo, que me prestou aquele serviço, que foi uma contratação de serviço? O cara não me liga, cara, para oferecer. Você, por exemplo, talvez tenha clientes ali que investiram 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500 mil reais no seu serviço, no seu trabalho. E o cliente está se perguntando, cara, eu investi tanto nesse prestador, nessa empresa, e depois de 1 ano essa empresa não liga para saber como que estão as coisas. E eu poderia comprar de novo. Ter uma compra recorrente. É difícil, às vezes, a gente conseguir o primeiro cliente, mas esse primeiro pode se tornar novamente cliente, novamente, várias vezes. Então, de repente, a gente fica preocupado em só buscar novos contatos, mas o ouro talvez está nos contatos que você já tem. Os contatos que estão aqui, ó, no seu celular. As pessoas que você já tenha prestado o serviço, de alguma forma. E a hora que você entende isso, cara, abre o jogo, abre a sua mente, você fala, o segredo não está só em sair desesperado atrás de novos, é explorar o máximo possível dos antigos clientes, dos que já passaram comigo. E a rede dos seus clientes? Se eu presto uma boa mentoria para você, se você gosta do meu trabalho, você não vai se sentir no dever, vamos assim dizer, de indicar o meu trabalho. Caramba, a mentoria do Gustavo fez sentido para mim, fez sentido para os meus negócios, eu consegui ampliar o meu trabalho, eu consegui ter melhores resultados com ferramentas que o Gustavo me passou. Você vai se sentir bem em estar me indicando para outras pessoas. Exatamente, você fica com uma dívida, quase. É o gatilho da reciprocidade. Sim. Falando em gatilho da reciprocidade, por exemplo, aquele convite. João, vamos tomar um cafezinho comigo? Eu pago o almoço. Ou deixa por minha conta. Provavelmente, você sempre em reuniões, você já deve perceber que é quase um hábito. Quando você vai tomar café, às vezes você está fazendo isso ou a pessoa faz questão de fazer isso. E você sabe por que disso? Tem uma questão muito lógica. O ato da reciprocidade. Quando você, por exemplo, é convidado para tomar um café, a pessoa faz questão de pagar o café, você fica em débito com aquela pessoa de forma inconsciente. Cara, eu preciso devolver aquele café. Vou ter que pagar. Mas aí que está a questão. Só que você vai pagar aquele café porque isso já é inconsciente. A sua cabeça vai ficar pensando assim, eu preciso devolver aquele café para o João. Mas só que de repente você ouve um cara falando que precisa de uma construção grande do lado. Automaticamente seu cérebro, peraí, para quem que você está devendo favor mesmo? Ah, é para o João. Vou indicar ele. Vou indicar o João. Ou seja, o seu cafezinho que foi pago para você volta 10, 100, 1000 vezes maior porque você ficou em débito no subconsciente. Ou seja, o ato do gatilho da reciprocidade. Esse negócio de cafezinho grátis literalmente não existe, cara. É estratégico. Não. Café, almoço, vem aqui por minha conta. Cara, isso é uma ferramenta. A gente está falando de comunicação. E a gente está falando de estratégia. Isso é uma ferramenta para os negócios absurda. Porque a pessoa fica em débito contigo. A gente não está falando de 5, 10, 50 reais. A gente está falando em débito. E é um débito que vai vir, ou poderá vir, através de coisas muito maiores. Esse é um gatilho fenomenal, o gatilho da reciprocidade. Muito bom. Então, assim, a questão da comunicação é algo muito ampla. Apenas falar em público, apenas se expressar, né? Eu tenho um problema aqui de dicção, não sei se você percebeu.
eu tenho dificuldade para falar algumas palavras. Então, assim, mas apenas isso é só a pontinha do iceberg, né? Então, você vê, você tem vários gatilhos de comunicação que você pode utilizar e no contexto geral, você vai poder vender o seu produto ou o seu serviço de uma forma muito mais fácil. Você não vai ficar preocupado em ter novos clientes o tempo todo, em ir atrás, porque você vai acabar atraindo, né? Exatamente, você vai ser comprado pelas pessoas. É diferente de você sair para vender e de você ser comprado pelas pessoas. Exatamente. E isso é perfil comportamental. Eu, por exemplo, Gustavo, é diferente se eu tiver que te convencer a adquirir um produto da minha empresa, por exemplo, é muito diferente do que eu costumo fazer, que é o quê? É me mostrar eficiente a ponto de você querer comprar de mim. Ninguém sai querendo comprar nada. Mas a gente vê valor no serviço, no trabalho prestado, aí você tem vontade de adquirir aquilo. Aquele produto. Então, tem muitas pessoas hoje que têm resiliência, né, que tem muita barreira para vender algo. E pessoas que gostam de ser compradas. E como que você gosta de ser o que você faz para que você seja comprado? Gere valor. Passe um belíssimo de orçamento. Dá dicas para a pessoa. Se mostre diferente no mercado. Isso para a construção civil é essencial. Quando você presta um serviço, quando você presta um orçamento, o que é o orçamento que você passa? Só o preço? Ou você pede foto para o cliente da área a ser trabalhada? Algo que o cliente veja um diferencial. Seja intencional nas diferenças que você vai causar. Porque a partir do momento que você é intencional na diferenciação, você chama a atenção do cliente. Caramba, contratei o serviço do João, pedi um orçamento, o João pegou meu endereço, tirou uma foto aérea do espaço, montou um orçamento em cima da foto aérea que ele tirou pelo Google Maps, por exemplo. Olha o carinho que o João teve para poder passar um orçamento. Estou vendo aqui pela foto aérea, nessa parte que você quer fazer a construção. Aqui eu imagino que você vai gastar X, Y, Z. Tem esse material que você pode colocar ou esse material, depende do seu orçamento. O prazo de entrega é de tanto tempo, ou seja, monta um orçamento diferenciado. Faça a diferença. Diferenciação. Esse é o resultado para você ganhar cada vez mais notoriedade no mundo onde você acha, tem bastante pedreiro, bastante incorporador, bastante paisagista, bastante engenheiro, enfim, arquiteto. Mas qual que é a diferença que você está fazendo? Isso é se comunicar. Ser diferente, ser intencional e fazer algo diferente para mostrar a sua diferenciação. Essa é a verdade. Muito bom. Gerar valor. Fiquei com isso em mente. Quando você gera valor, as pessoas querem comprar de você. Você não precisa ser aquele cara chato que vai ficar vendendo, que vai ficar pedindo indicação. É aquela questão da borboleta, né? Não fica correndo atrás da borboleta. Cuida do jardim. Quando você cuida do jardim, a borboleta vem, cara. É um processo natural. Isso é natural. Isso é Deus criou isso. E se você fizer isso no seu trabalho, sendo um bom profissional, sabendo se comunicar, não importa se você vende um produto, se você vende um serviço, as pessoas vão querer comprar de você. E isso vai ser natural. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, bom, minha agenda está fechada, só vou conseguir te atender no próximo ano. Porque vai se tornar algo natural. É um processo. E a conta fecha. Não é isso? Exatamente. Faça a sua diferença. Exatamente. Como você consegue se diferenciar no mercado? Exatamente. Não tem esse negócio de você... o mercado é tradicional e tem que continuar dessa forma. Tem muito concorrente. O mercado está saturado. Diferença. O mercado está saturado. Cara, não existe lá o jogador de futebol que todo mundo quer e aquele time vai pagar? Vamos dar um exemplo aí do Endrick. O Real Madrid, ele tinha 16 anos, ou 17, não sei. O Real Madrid comprou. Por quê? Porque se o Real Madrid não comprasse, o Chelsea ia comprar. O Barcelona ia comprar. Ah, mas ele é talentoso. Se você é um pedreiro, um servente de obras, mas você dá o seu melhor todos os dias, você é diferente. Você não anda igual um mulambo, todo sujo, porque todo mundo anda sujo. Você entrega um pouco mais do que a empresa quer que você entregue. Você nunca vai ficar desempregado. Faça a diferença e ganhe o seu espaço. Exatamente. Essa Você vai é a chave. Você vai ganhar espaço
E aí você vai dominar. E você vai sair da manada. Não tem esse negócio que o pessoal fala, tá tudo saturado, o mercado não tem como inovar em nada. Esses dias eu vi uma reportagem, João, bem interessante. Olha pra você ver que estratégia. Acho que um casal, uma moça, eles... Assento de vaso sanitário. Assento do vaso. Aquela parte que fica sempre em pé. Eles resolveram, cara, pintar o assento. Você chegou a ver essa reportagem? Não vi. O cara pintou o assento sanitário e começou a fazer grafite, né? Com spray. E começou a pintar a tampa do assento sanitário. Que fica, um exemplo, o assento tá fechado, a tampa fechou o vaso e aquele assento branco, normalmente, que a gente vê. Certo. O cara teve a ideia, cara, olha isso, de pintar o assento, de fazer artes com grafite no assento. Bombou. Cara, o cara explodiu. Ele foi, literalmente, a explosão do cara foi tão gigante que uma empresa, eu não sei qual empresa, agora foi a Deca, não sei, comprou a linha, a ideia do cara e lançou 10 seleções de imagens que o cara faz ainda, o cara executa, a Deca comprou a ideia do cara e tá vendendo na linha da Deca. Caramba. Cara, dá pra inovar em tudo. Dá pra ser diferente em tudo. E, inclusive na construção civil, cara. O que você pode fazer de diferente? Sim, com certeza. Começa a comparar, por exemplo, começa a procurar na construção civil americana, por exemplo, quanta coisa nova não tem lá. E você não consegue pegar alguma coisa daquilo e trazer pra cá? Você não consegue inovar o seu segmento de alguma forma? Aumentar a sua equipe para trabalhar no período 24 horas, para ter mais produtividade, para ter um diferencial, por exemplo. Sim. Cara, dá para fazer muita coisa. Dá para abrir a Sim. cabeça para muita coisa diferente. Não precisa ir nem muito longe. Eu vou dar um exemplo aqui na obra. Tem o servente de obras e tem o pedreiro. Eu estou há 10 anos dentro desse mercado, tá? Eu nunca vi um servente de obras que ganha a metade financeiramente do que um pedreiro cobra e vive em dificuldades financeiras. Eu nunca vi um servente de obras querer ser pedreiro. Que teoricamente seria uma coisa natural, né? De convívio. E hoje nós estamos vivendo uma realidade no mercado brasileiro que está faltando mão de obra. Os pedreiros que são mais velhos estão morrendo, estão envelhecendo. A galera jovem não quer ser pedreiro, mas se você fizer um anúncio para servente de obras, você vai se assustar com a quantidade de pessoas que querem ser servente de obra. Por quê? Eles não querem estudar, não querem ser pedreiro, e eles têm a possibilidade de estar do lado de um pedreiro e aprender o tempo todo o que um pedreiro faz para poder se tornar um pedreiro e ganhar o dobro financeiramente. Como que sua vida seria hoje se você ganhasse o dobro do que você ganha? Exatamente. Mudaria algo? E muitas pessoas não querem se desenvolver. Então isso já vem da parte de desenvolvimento, né, de crescer. E o pedreiro pode se tornar um mestre de obras. O mestre de obras pode se tornar um empresário, pode se tornar um engenheiro. A sua jornada. Exatamente. Eu me tornei um empresário. A sua jornada. E hoje estou migrando para o segmento de incorporação. Então, assim, hoje eu atendo as construtoras e já comecei no meu processo de construir para mim. Então, é um processo, você tem que se desenvolver, você veio para se desenvolver, para prosperar. Você não pode passar a sua vida fazendo o que você faz hoje. Então, quando a gente muda essa mentalidade, a gente passa a evoluir. E todos em volta começam a te observar dessa forma e querer comprar o seu produto, o seu serviço. E andar junto. Né? E estar com você. Que essa é a proposta também de você criar uma ambiência onde você começa a mostrar para as pessoas o resultado que elas podem ter se ela participar de movimentos que te elevam. Exatamente. Principalmente te elevam e consequentemente vão alavancar os seus negócios. Porque a primeira coisa, João, não adianta você investir na área profissional se você não se tornar uma pessoa melhor. Não Sim. adianta você querer ser o melhor da sua área da construção se você não se valorizar para isso. Se você não investir em você, se você não desenvolver técnicas, ferramentas, eu não estou dizendo só da parte de comunicação, mas inteligência emocional, inteligência espiritual. Se você não evoluir você, primeiramente, você não vai conseguir construir um CPF muito forte. Um CNPJ, desculpa, muito forte. Lembra disso. CPF forte tem CNPJ forte.
Então, o primeiro passo, um conselho de quem trabalha na área de desenvolvimento humano, na parte de comunicação, invista em você. Independente se você escolha o primeiro investimento na parte educacional, na parte de inteligência emocional, ou mesmo você possa fazer aí, trabalhar a sua questão espiritual. Se torne uma pessoa melhor, invista em você. E as coisas vão começar a acontecer também no seu negócio. Muito bom. E falando sobre estar em novos lugares, né? Nós vamos ter agora, no dia 20 de julho, a edição 2 do Conecta Constru. Nós vamos reunir lá engenheiros, arquitetos, prestadores de serviço, fornecedores da construção civil. Vai acontecer aqui em Alphaville. Nós estamos criando o maior ecossistema do Brasil. Isso já está em criação e é só uma questão de tempo para que nós possamos ser os maiores pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo. Está aqui essa garrafa, a gente distribuiu para a galera que esteve lá, né? Tá aqui, ó, Conecta Constru. E eu gravei aqui atrás essa mensagem, que é uma mensagem que eu ouvi pela primeira vez o Pablo Marçal falar, não sei de quem é, mas ele fala muito disso. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Se você não está satisfeito e feliz com o lugar que você está hoje, você precisa seguir isso aqui. Não tem segredo. Se você estiver em um novo lugar, você vai conhecer novas pessoas. Você conhecendo novas pessoas, vão surgir novas ideias. Você vai ter, a partir dessas ideias, novas ações que, consequentemente, vai mudar seu jogo. Então, se você tiver a oportunidade, esteja no Conecta Constru, conheça novas pessoas do seu segmento, é algo focado para a construção civil. E lá vai estar o Gustavo falando sobre comunicação e várias outras pessoas, e com certeza nós vamos criar uma ambiência que vai fazer você mudar o seu jogo. Então esteja lá, 20 de julho, no Conecta Constru. E não só, né, João? Aumentar o seu, não só mudar o ambiente para poder iniciar uma nova jornada, quanto ampliar os resultados. Porque um ambiente como esse, onde teremos lá centenas de pessoas com o mesmo propósito, criar maneiras de acelerar o processo, fazer novas parcerias, novas conexões, novas sociedades, que é o que vai acontecer em um evento grande como esse. Você sair de lá com a mentalidade transformada, porque vão ser pessoas que vão estar ali na frente no palco, entregando mensagens importantes, de trajetórias que aquelas pessoas saíram, passaram para chegar até onde elas chegaram, para estar ali no palco entregando uma mensagem. Então vai ser um ambiente onde vai fortalecer muito o desenvolvimento, como eu disse, pessoal. Você vai lá para trabalhar o seu CPF primeiro, porque você vai ver que com o seu CPF fortalecido, o CNPJ vai ganhar muito mais força, muito mais conexão. E o ambiente desse, como Conecta Constru, vai ser um canal, uma ferramenta maravilhosa que a sua mentalidade vai abrir. E a hora que abrir, se prepara, porque os resultados vão ser bem diferentes do que você tem hoje. Independente se os resultados são bons hoje ou não, aqui serão ampliados. Isso a gente garante, né, João? Com certeza. O Gustavo esteve lá na edição 1 e Albert Einstein já dizia, né? Uma mente que se expande para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então você precisa estar num local onde a sua mente vai abrir. Porque depois que você vive isso, você nunca mais se torna a mesma pessoa. E você precisa estar lá conosco. E ainda os acessos, né, para isso, né? Que não dá nem para dizer que o investimento é um investimento alto para participar, né, João? Não, muito baixo, né? Nós temos lá a galera do Black, que é um investimento maior. Mas se você não tem como estar no Black, é um ingresso de cinema, R$ 147. Você pode levar uma outra pessoa, um amigo. Se você não gasta isso, se você sai para almoçar, você gasta R$ 147. Você investir R$ 147 para estar num ambiente com centenas de pessoas de todas as áreas ali da construção civil, o network, a mentalidade que você vai criar ali dentro, cara. Pô, esse aí vai ser o valor de picolé perto do resultado que você vai sair com a sua cabeça explodindo no final do evento. E se você for um cara grato, você vai chegar lá e falar assim, eu quero pagar um pouco mais, porque foi muito barato. O resultado vai ser expressivo. Exatamente. Boa, isso aí. E pra gente finalizar, Gustavo, gostaria de agradecer, né, mais uma vez aí, pela disponibilidade de você vir aqui participar, deixar essa mensagem. Tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa audiência, né?
O Gustavo vai ser um dos palestrantes do Conecta Constru, ele vai falar sobre comunicação e você precisa entender que isso é algo que vai mudar seu jogo e você vai perceber lá, estando lá, vendo a palestra dele. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera aí que está nos vendo, que é a galera da construção civil, esse é nosso público, e aí fica à vontade e deixa sua mensagem final. Ô João, obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui no Container Podcast, de estar compartilhando um pouquinho desse universo que eu amo, que é a parte de comunicação, e para esse segmento que eu tenho um carinho muito especial. E para você da construção civil, uma mensagem bem objetiva seria assim: independente de como está o seu resultado hoje, independente o nível que você se encontra, se dê o direito de melhorar esse nível. Saia da sua zona de conforto e encara novos desafios. Continue no segmento, mas com uma nova proposta, porque você consegue muito mais. Você pode muito mais. E a sua família, os seus pais, sua esposa, seus filhos, dependem do seu sucesso. E por que não entrar nesse novo jogo, entrar nessa nova etapa e levar o seu sucesso para um novo patamar? Esse é o meu recado. Se desafie, invista em você e o resultado aí será surpreendente, sem sombra de dúvida. É isso aí. E se não for por você, faça por alguém que você ama, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, para alguém que acredita em você, porque no fundo tem algo que você mesmo sabe, que você pode ser melhor. Então, cara, faça por você. E se não for por você, faça por alguém que você ama, ou por alguém que ama você, porque você veio para prosperar e nós estamos aqui para te ajudar. Valeu? Show! Maravilha, João. É isso aí, Gustavo. Te aguardo lá dia 20 de julho, Coliseu Alphaville. Nós vamos fazer algo grandioso. E o Gustavo vai estar no palco junto conosco e vamos entregar lá o melhor evento de conexão para a construção civil. Se prepara que a sua cabeça vai explodir. Dia 20 de julho, reserve essa data, já adquira logo aí o seu ingresso, porque vai ser um dia, um evento que vai mudar a sua vida. Isso nós garantimos. Valeu, galera. Tamo juntos. Até a próxima. Valeu.